Glória a Deus. Que alegria estar aqui com vocês, gente. O coração fica a mil, mas eu creio que já deu tudo certo, em nome de Jesus. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Eu creio que nós não estamos aqui à toa, né? Nós não vemos aqui só para ter uma carteirinha, não. Existe algo que o Senhor tem para falar para nós nessa noite, amém? Aleluia. Eu queria agradecer, né, a Paulo, o pastor Tiago, a diretoria também, pela confiança, pelo convite. Vocês são uma bênção, obrigada por confiar mesmo na gente. E eu creio que esse tempo é para crescimento mesmo. Amém? Glória a Deus, gente. Então, irmãos, pensando sobre o que eu traria, né, para a gente hoje, eu olhei para o tema do culto, né, Quintou Fé, e eu vi que o pessoal estava seguindo essa linha de falar sobre os valores, né, do ministério, e a gente vai falar, então, sobre um dos valores, que é uma vida de fé. É um dos valores do nosso ministério, e também é um dos princípios elementares que está escrito, né, lá em Hebreus 6. Então, a gente vai seguir por essa linha. E por mais que, às vezes, a gente pode pensar assim, não, mas está tão batido, né? Todo mundo fala sobre isso. Nós sempre costumamos falar que ouvir as mesmas coisas é segurança para nós. Amém? E uma certa vez, o Fernando Leal falou bem assim, que a gente não pode deixar de ir para a base dos ensinamentos, porque existem pessoas que não estão no mesmo nível que a gente, não é? Então, vai ter pessoas que não vão saber o que é fé, como que ela funciona, e a gente sempre precisa voltar nesses fundamentos. Amém? E falando em fundamentos, eu voltei aqui, com a minha apostila, está bem surrada do Rema. É até outra apostila também, se eu não me engano. E para falar com vocês sobre essa definição de fé. Na página 7, vai falar bem assim, gente. Em Hebreus 11:6, vocês não precisam ouvir, vai falar, sem fé é impossível agradar a Deus. E um resumo que o autor, né, da apostila traz, fala o seguinte, que a fé é a forma estabelecida por Deus para que o homem lhe obedeça e receba as bênçãos que ele ofereceu gratuitamente no Evangelho. Desse modo, quer seja oferecendo a Deus ou recebendo dele, isso deve ser feito através da fé. Então, nós sabemos, irmãos, que a fé é esse princípio básico que nós precisamos ter. Eu creio que em Romanos 12 vai falar que Deus ele deu uma medida de fé para cada um. Amém? E existem pessoas que têm fé em várias coisas, né? Tem fé na fé do tipo de Deus, tem fé natural, mas tem pessoas que têm fé no seu próprio eu, né? No seu próprio bolso, no que está acontecendo ali com a política no governo. Mas nós não, como cristãos, nós não podemos ter a nossa fé estabelecida nessas coisas. Nós precisamos ter a fé fortalecida e fundamentada com a fé do tipo de Deus. Amém? Aleluia. Nós precisamos ter esse fundamento estabelecido, porque eu nunca fiz casa, né? Mas eu já joguei jogo que fazia casa, Minecraft. E lá, quando a gente fazia uma casa que não tinha um fundamento estabelecido, o que acontece? Qualquer tempestade, ela vai ruir. Na vida real é assim também, não é? Só que quando a gente faz uma casa que tem um fundamento constante, firme e inabalável, pode vir qualquer tempestade, que ela não vai cair. Amém, irmãos? E é nessa fé que nós precisamos estar fundamentados. Aleluias? Existem algumas pessoas que, quando elas aceitam a Cristo, elas pensam assim, não, agora vai ser mil maravilhas, né? Não vai ter nenhuma adversidade e, na verdade, irmãos, nós vamos ter. Só que a diferença é que nós já sabemos o final da história. Amém? E existe uma passagem na Bíblia que vai falar bem assim, que mesmo com as adversidades, graças a Deus pela nossa fé, que é a vitória que vence o mundo. Então, nós estamos assistidos em todo o tempo. Amém? A fé, então, ela vai ser esse escudo que vai proteger, que vai nos proteger contra os dardos e as ciladas do inimigo. Aleluias? Você se alegra com isso, irmãos? Amém. Falando sobre fé, então, nós não podemos deixar de falar sobre essa passagem clássica, né? Marcos 11:12. Quando vocês abrem, gostaria de citar para vocês que, além desses princípios, que um dos princípios da fé é que nós precisamos ter fé para acreditar em Deus, não é? Quando você aceitou Cristo, você teve fé de que Ele veio, de que Ele morreu naquela cruz por nós, pelos nossos pecados. Você teve fé. Então, esse é um princípio da fé. Você acreditar na sua salvação. Mas não fica só nisso, irmãos. Às vezes a gente pode ter anos de cristão, né, e com as coisas acontecendo, a gente esquece. A gente só fica nessa metade de que a fé é só para a salvação. Não, mas a fé é tão importante para o nosso relacionamento com Deus e também para que nós podemos desfrutar da plenitude do Senhor aqui na terra, desse pacote da salvação que vai falar lá na matéria e realidade da nova criação. Lembrando, gente, até amanhã as nossas matrículas, viu? Então,
Vocês não podem perder esse curso, esse centro de treinamento bíblico é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Então, olha, eu pedi para vocês abrirem, nem eu abri. Vamos lá. Marcos 11 e 12. É 12 e 11, irmãos. Não, é 11 e 12 mesmo. Capítulo 11, versículo 12. Amém? Então vai falar assim. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas secas, porque senão era tempo de figos. E Jesus disse: nunca mais coma algum fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos olharam isso. Então, irmãos, olha só, eu não sei vocês, mas você já viu alguma figueira que tem ouvido? Não. A figueira não tem ouvido e mesmo assim ela obedeceu ao que Cristo tinha falado. Amém? Da mesma forma que a figueira ela não tem ouvido, as nossas contas também não têm ouvido. As nossas contas elas não têm boca e mesmo assim todos os dias elas entregam mensagens pra gente. Por exemplo, quando tem uma conta que já venceu ou que vai vencer, o que ela fica jogando na nossa cabeça? Me paga, senão eles vão me cortar, não é? Me paga, senão eles vão me cortar. O seu dinheiro também não tem ouvido, ele não tem boca. Mas quando você fala que esse mês não vai dar, ele te escuta. E o mês não dá para nada. Amém? Só que, ao contrário, também é verdade, irmãos. Quando você fala que o seu dinheiro vai dar para honrar todos os seus compromissos e que ele vai sobrar para abençoar numa matrícula, para abençoar numa parcela do rema, ele vai te escutar também. Amém? Então, irmãos, as nossas palavras, eu quero focar nessa parte, uma vida de fé voltada para as confissões das nossas palavras. Elas são muito importantes, elas são ferramentas essenciais. Imagina eu estou fazendo enfermagem, esse ano, meu último ano, graças a Deus. Imagina eu fazer uma consulta de enfermagem sem os meus equipamentos, sem o meu esteto, sem o meu esfígeno. Eu vou conseguir fazer uma boa consulta? Eu não vou conseguir escutar nada, ver o sinal e o sintoma que aquele paciente está me falando, né? Da mesma forma é a fé. Para nós cristãos, ela é essa ferramenta importante, irmãos, que vai nos ajudar, que vai nos auxiliar. Amém? Aleluias, glória a Deus. E sabe, irmãos, que muitas pessoas elas pensam que a fé não funciona porque pensa que é assim, instantâneo, né? E não é assim. Vocês acreditam nisso? Às vezes pode acontecer e às vezes não. Amém? E essas pessoas pensam que a fé não funciona porque, da mesma forma que elas estão confessando a palavra, e porque nada aparentemente aconteceu, elas destroem todo o progresso com as confissões também. Por isso nós precisamos ser firmes, constantes e inabaláveis, irmãos. A sua confissão, mesmo se fisicamente não está acontecendo, precisa ser até o final. Até chegar. Amém? Glória a Deus. Por quê? Existe essa dimensão natural que nós estamos vendo, que tem os nossos sentidos, mas também existe a dimensão espiritual, irmãos. E ela é tão verdade quanto essa. E as coisas acontecem no mundo espiritual. Então, por mais que a gente não esteja vendo, as coisas estão acontecendo. Fisicamente não esteja vendo, as coisas estão acontecendo. E foi o que aconteceu. Jesus falou para aquela figueira, mas ele não falou, vamos sentar aqui e agora esperar para ver se vai acontecer, não. Ele falou e seguiu o seu caminho. Ele seguiu o seu caminho. Então, a fé, da mesma forma, ela fala com a necessidade e ela segue o seu caminho, irmãos. Nós precisamos falar com a nossa necessidade e seguir o caminho, porque Deus é fiel para cumprir. Amém? Fala e segue o seu caminho, irmãos. Independente se está funcionando ou não. Crede, pois, em Deus, que vai acontecer. Amém? Agora, vamos pular lá para o versículo 20. Deixa eu beber um pouquinho de água. Vocês estão entendendo, irmãos? Se eu estiver falando rápido... Vocês falam, dá um sinal, eu falo com os adolescentes, né, com as crianças, dá um sinalzinho aí que eu vou mais devagar. No versículo 20 vai falar assim: e eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-lhes, disse: Mestre, eis a figueira que tu amaldiçoaste e secou. E Jesus respondeu: tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todos os que pedides orando, credes,
crede, receber e tê-las eis. Então, irmãos, aqui vai falar que, em Romanos a gente já falou que o Senhor deu uma medida de fé para cada um, né? E no versículo 23 está reforçando isso. Se alguém disser, se alguém, não é para uma pessoa específica, né? Não é para pastores, não é para o dom específico ministro, é para alguém. Eu e você é alguém. Somos alguém. Amém? Então é para mim e você, irmãos. E vai falar a importância da nossa fé ser verbalizada. Não adianta a gente apenas crer. Entenda o apenas crer. A gente precisa crer e confessar a palavra. O poder que a nossa palavra tem. Amém? Glória a Deus. Então, é muito importante e muito sério as confissões que nós falamos. A gente mais na frente vai ver o poder que a nossa língua tem, né? De destruir, de fazer o bem ou de fazer o mal. A ciência, né? Já confirmou isso. Mas é uma coisa que Deus, desde lá do princípio, vem falando. E disse, e aconteceu. A ciência confirmou. Eu vou falar para vocês mais na frente, dar um exemplo. Mas nós somos exatamente o que nós falamos. O que sai da nossa boca vai definir quem nós somos, quem nós seremos, né? Que tipo de milagre nós receberemos. Se nós vamos receber ou se nós não vamos receber. Amém? O exemplo que nós temos há muito tempo atrás, antes da ciência fazer os experimentos, é o próprio Deus, Gênesis 1. Ele disse e aconteceu. E sabe que Deus ele não olhou o cenário que estava ali? Ele olhou para a terra, viu que não tinha nada. Mas ele declarou que ele queria que acontecesse. Como que a terra deveria ficar. Amém? E nós somos a extensão do nosso Criador. Nós somos a extensão de Deus. E nós precisamos, então, alinhar a nossa palavra, as nossas confissões, com o plano original de Deus. Amém? Parar de crer só na parte da fé, irmãos, mas viver um relacionamento e viver a plenitude do Senhor. Amém? O sacrifício de Jesus vale para os dias de hoje. Não passou. É para mim e para você desfrutar. Amém? De saúde divina, de prosperidade divina. É para mim e para você. Aleluia. Você se alegra com isso, irmãos? E talvez algumas pessoas podem até falar, não, mas a minha confissão me colocou em uma situação não favorável. Mas da mesma forma que a sua confissão não te colocou nessa situação não favorável, você alinhar o seu pensamento, alinhar a sua confissão conforme a promessa que o Senhor fala, vai fazer você sair dessa situação. Amém? Então é você olhar para as promessas do Senhor. Existem centenas de promessas, irmãos, para nós, a igreja, para nós, os filhos de Deus. E a gente não sabe nem a metade, ou a gente não vive nem a metade, porque a gente está vivendo abaixo da expectativa que Cristo morreu por nós, da expectativa que Cristo se doou para que a gente tivesse hoje. Sabe, viver abaixo disso, você só vai ser salvo, e é isso. Às vezes a gente peleja lá com a minha avó, né? Vó, vamos fazer esse estudo aqui sobre ela ser curada, sobre ser sarada. E ela fala, não, mas se Deus quiser. Vó, não é se Deus quiser, Ele quer. A gente não pode aceitar, irmãos, doença ficar no nosso corpo. Eu falo para ela, é você aceitar o sacrifício de Cristo, é você crucificar Cristo de novo naquela cruz. Olha a importância disso. E de uma vez por todas, Ele já pagou os nossos pecados. Ele já entregou a cura que era para nós. Amém? Nós precisamos, então, crer e puxar do mundo espiritual, trazer do espiritual para o natural, para que ele possa se manifestar. Amém? Aleluias, glória a Deus. E não vai existir, quando a gente realmente tem esse entendimento, não vai existir montanha que não possa ser removida. Não existe o impossível que Deus não possa fazer, irmãos. Quando a gente realmente alinha o nosso pensamento, vê o que está escrito na palavra. Há um tempinho atrás, eu só pensava assim, nossa, mas eu não quero ler a Bíblia não, porque, né, todo ano eu tento ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e nunca dou conta. Eu sempre paro em números ali, quando começa aquele tanto de trem. Meu Deus do céu. Mas a gente precisa pensar diferente, irmãos. Porque como você vai alinhar a sua confissão, sendo que você não sabe o que está escrito? Né? Que tipo de promessa você vai saber que Deus está dando para você, sendo que você não sabe o que está escrito? Então, se não for pela preguiça, faz pelo Senhor, né? Faz pelo sacrifício de Cristo, porque senão você nunca vai desfrutar. Você nunca vai sair dessa mesmice, amém? Aleluias. Então, a fé, irmãos, ela não vai negar a circunstância. Ela não vai prever o que a circunstância vai causar, mas ela vai trazer a solução, amém? Ter essa palavra na nossa boca vai trazer a resposta para nós, amém? Aleluias, glória a Deus. E tudo isso vai depender
De quem nós vamos confiar? Que tipo de cenário a gente vai decidir confiar? Lembra de Adão e Eva? Eles decidiram confiar nas palavras da serpente, né? Eu, no lugar deles, eu já tinha corrido, né? Como que uma serpente vai falar? Não, sai fora. Eu vou ficar com o que a palavra está falando. Então, vai depender disso, irmãos. Que tipo de confissão nós vamos fazer? Amém? Que tipo de palavra nós estamos gerando dentro de nós? Eu tinha falado para vocês que a ciência confirmou isso sobre o poder das palavras, né? E existe um pastor, ele até já está com o Senhor, Paul Young Cho. Ele é o criador, né, da igreja, da maior igreja do mundo, que é lá na Coreia do Sul. E ele, certa vez, um amigo cirurgião falou: olha, a gente descobriu uma coisa muito, muito doida. Quando a gente faz uma cirurgia neurológica, né, no cérebro, quando a gente mexe na função que é para a mão mexer, né, ele estava lá cortando, suturando, mexeu naquela função. A mão mexia. Quando mexia na parte que era própria das pernas se mexerem, né, a perna mexia. Mas quando era a parte responsável pela fala, todo o corpo se mexia. Olha só. E aí, eles pesquisando mais sobre isso, ele falou bem assim, e a gente foi mais a fundo. Quando a gente falava para o paciente ficar falando coisas positivas, né? Falando que daria tudo certo. A cirurgia ocorria tudo bem. O pós-operatório era maravilhoso. E aí ele falou, não é legal isso, né? Pô, é muito bom. E Paul falou bem assim, mas o doutor Tiago já tinha falado sobre isso. Que doutor Tiago? Tiago 3:1. Vamos lá, vamos ver o que o Tiago tinha falado? O apóstolo. Então vamos lá, Tiago 3:1. Então, a ciência descobriu, mas a gente já sabe sobre isso há muito tempo. Tiago. Cadê o Tiago? 3:1. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, todos abriram? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também a naus que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram como um pequeno leme para onde quer a vontade daqueles que as governam. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Mas, meus irmãos, não convém que isso se faça. Amém, irmãos? Então, por conta da língua, esse pequeno órgão, a gente vai ver se a gente vai trazer morte ou bênção. Sabe? Vida ou maldição. É um pequeno órgão, gente. O que é a língua para o nosso corpo inteiro? Mas aí, a importância de nós sermos inspirados, sabe? A focar a nossa mente na palavra, no que está escrito na palavra, e a fazer a confissão certa. Fazer a confissão diferente do que o cenário está falando. Porque se a gente for pelo que nós estamos vendo, a nossa língua vai nos levar para um caminho totalmente contrário do que está escrito na palavra do Senhor. Né? Das bênçãos que está escrito para que nós possamos viver e desfrutar dessas bênçãos. Quem se lembra, irmãos, dos espias lá no deserto? Vai falar lá em Números 13, né? Esses espias, na verdade, o povo já havia recebido uma promessa do Senhor, e depois de um tempo eles foram mandados para a terra, né, de Canaã, para ver a terra, né? Ver como que era e tudo mais. E dentre os espias, só 2 trouxeram um relatório positivo, irmãos. Só 2 conseguiu ver através da promessa do Senhor, ela sendo feita, né, estabelecida ali. E existe uma palavra liberada para cada um de nós. Só que nós não podemos deixar que as situações, né, que vêm contra a gente, contra nós, abafe a voz do Senhor. Quantos de nós já recebemos promessas no rema?
aqui nos cultos. E por que nós não estamos vivendo, irmãos? Eu falo por mim mesma. Depois que eu comecei a estudar sobre esse tema, sobre essa vida de fé, eu comecei a despertar. Mas espera aí, tem coisas que eu já tinha falado com o Senhor, que eu já tinha recebido, né? Muitas coisas eu recebi através do dom lá nos adolescentes. E parece que eu nunca vivi, ou então eu estou começando a viver isso agora, sendo que é para me ter desfrutado. Olha como é importante. Nós não podemos deixar que esse cenário abafe a voz do Senhor. Amém? Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, irmãos. E nós precisamos andar junto com a palavra. A gente não pode abrir mão das promessas feitas para nós. Amém? Aleluia. Existe essa palavra. Mas nós não podemos deixar que ela se vá. Nós precisamos manter firme a nossa confissão. Amém? Vocês também se lembram de Paulo e Silas preso? A gente não vai ler, mas eu vou só parafrasear um pouco aqui. Imagina, eles estavam naquela situação totalmente diferente, né? Então, eles apanharam, prenderam as mãos, os pés, eles estavam ali debilitados, mas eu acho que eles devem ter pensado assim, o diabo é um derrotado mesmo, porque eles prenderam tudo, menos a nossa voz. A voz, irmãos. O diabo não conseguiu parar eles. E depois que eles começaram a cantar, toda aquela prisão foi impactada. Amém? Olha como é sério, como é importante e lindo isso. Por conta da voz. Aquela prisão foi impactada. E eles ganharam aquelas pessoas que estavam ali. Né? Os guardas que estavam ali. Eles deram um bom testemunho da palavra. Então o diabo sabe, irmãos, que se ele colocar confissões erradas de morte, ele nos paralisa. Por isso a gente sempre precisa voltar para o fundamento da palavra. Saber quem nós somos no Senhor. Amém? Não invalidar o que Cristo fez por nós, irmãos. Independente do que esteja acontecendo. Aleluias? Amém. Então não importa quão escuro, quão difícil esteja a situação que você esteja passando. Fale a palavra do Senhor. Amém? Entenda o que Ele quer para você. As promessas de filho que Ele deixou para você. Amém? Sabia que quando Deus queria mudar a mentalidade do povo, queria mudar a situação do povo, Ele mudava a palavra? Foi assim que aconteceu com o profeta Isaías, foi assim que aconteceu com Jeremias. E voltando a falar dos espias, eu gostaria que vocês abrissem lá em Números 13, por favor. Números 13, 25. Espera aí que o meu saiu aqui. Amém? Então vai falar assim, relatório dos missionários. E eles voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhes notícias a eles e toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra elas. Eles já tinham uma palavra. Eles já tinham, né, a promessa do Senhor liberada. Mas por conta daquele povo que começou a ver o cenário, né, a dificuldade que poderia ter, eles não conseguiram, né, desfrutar daquilo. Mas graças a Deus, por Caleb e por Josué, fez o povo se calar, mudou a confissão daquelas pessoas, né? E o interessante é que de todas as pessoas que falaram contra, que viram só o problema na situação, eles não desfrutaram. Só quem manteve a confissão certa. Amém? Caleb e Josué mantiveram essa confissão certa. E eles desfrutaram da terra. Foram os únicos, irmãos, que ajudou o povo a conseguir, a se deleitar naquela terra. E aí você pode pensar, mas você mesmo falou, né, que as coisas não acontecem instantaneamente. Claro que não acontece, existe um processo. Jesus mesmo, quando ele falou com a figueira, depois, quando ele voltou, que essa figueira estava seca. Não foi verdade, irmãos? Então, o interessante é que
quando Jesus ele falou e depois voltou, a figueira ela secou das raízes para cima. E vendo com minha mãe ali, né, que ela gosta de flor, folhas e jardim, a gente vê que o natural é secar de cima para baixo. Mas a palavra de Cristo estava agindo na raiz. Então, às vezes, podem existir coisas que a gente aparentemente não está vendo. Mas a palavra que foi liberada, a palavra de fé que é liberada, age na raiz do problema, amém? Aleluias, graças a Deus. E a fé, ela vai lidar com esse problema pela raiz, irmãos. Então, aparentemente não vai estar acontecendo nada, mas crê que na raiz do problema está sendo resolvido o problema. Amém? Aleluias. E o que o diabo tentou colocar para nos travar, existe um poder sobrenatural do Senhor, que nos assiste, amém? Que nos ajuda, que nos protege todos os dias, irmãos. Você se alegra com isso, irmãos? Então, a gente precisa entender que a fé, que a nossa confissão, não é crer que vai acontecer, irmãos. Não, mas eu recebi só 5%. Creia que vai acontecer até o final. Não, mas eu creio para o mês que vem, né, que o dinheiro vai sobrar. Creia que vai acontecer para o agora, irmãos. A fé é para o agora. A fé é você acreditar que milagres estão acontecendo agora. Amém? Se demorar, não tem problema. A gente precisa ficar firme nessa posição, sem abrir mão. Amém? Crer que Deus está fazendo algo sobrenatural na nossa vida. Que Deus vai fazer algo sobrenatural na nossa vida. Amém? Então, ter essa consciência, irmãos, ter esse estilo de vida vai mudar os cenários que nós nos encontramos. Sabe? Vai acelerar as bênçãos do Senhor para que elas cheguem até nós. Só que tem um porém também. A gente então já entendeu que a fé, ela nos dá a salvação, pela fé nós cremos, né? Nos dá acesso a gente desfrutar de vida plena aqui na terra. Nós entendemos também a importância da nossa confissão, mas nós também precisamos ter uma ação correspondente. A gente já ouviu falar sobre isso, né? Que toda a fé precisa ter uma ação correspondente. E não é ficar parado não, irmãos. Não é ficar parado. Vai ter gente que vai precisar se alegrar mais. Vai ter gente que vai precisar dar uma carreira. Vai ter gente como eu que vai se planejar, sabe? Vai acreditar. Eu vou contar mais na frente sobre esse testemunho, mas vai ter gente que, como eu, quando recebe essa palavra e crê e confessa essa palavra, vai se planejar, vai se ver fazendo o que você recebeu. Amém? Então, é ter essa ação correspondente. Alinhar sua boca com o plano original e ter ação correspondente. A minha mãe, por exemplo, quando a gente estava fazendo a escola de ministros, irmãos, foi um ano nossa, 2025 foi um ano muito, como que eu posso dizer? Abençoado. Literalmente, irmãos, foi um ano muito abençoado. Foi um ano que apertou a nossa fé mesmo, sabe? Eu acho que eu não tinha fé antes. Aí eu descobri o que era a fé naquele ano, porque, meu Deus do céu. Então, a gente fez a escola de ministros, né? Eu, minha mãe e minha irmã. Meu pai ficou com o Lourenço. E lá em casa, só meu pai e a Anne estavam trabalhando, né? Eu, por conta da faculdade lá na UFA, eu não estava trabalhando porque é integral. E aí, irmãos, meu Deus do céu. A gente começou, então, as aulas, né? Então, todo semestre, quando tem umas férias lá na faculdade, eu faço, né, algum serviço assim e junto esse dinheiro. E aí eu juntei o dinheiro que dava para 5 parcelas, né, 5 mensalidades. E também para matrícula, pré-matrícula, essas coisas. Eu estava muito feliz por isso. Eu não vou pensar nas outras, não. Eu vou viver o agora, né? E aí, a Anne, com o serviço dela, conseguia pagar a matrícula dela. E aí, eu consegui pagar, né, a pré-inscrição minha, da minha mãe. Depois eu paguei uma mensalidade. Só que minha mãe, ela foi, assim, muito abençoada. Por quê? No começo de tudo, a gente não estava crendo que daria certo, né, que chegaria. Então, era mês após mês crendo que o dinheiro chegaria. E a abençoada recebeu. Todo mês, irmãos. Então, aí, eu paguei a primeira parcela. Depois, ela recebeu mais 3 mensalidades. Depois, ela pagou uma. E do meio do ano para lá, ela não pagou mais nada. Não pagou mais nada. Mas sabe por que isso aconteceu? A partir do momento que ela mudou a confissão e teve essa ação correspondente. Não sei vocês, vendo ela dançando. A ação correspondente dela é isso. E ela dançando para lá, vinha um professor diferente, vinha uma unção diferente. Minha mãe estava ali dançando o oxente dela e estava crendo. E, gente, chegou. Irmãos, a Rose falou isso, acho que na semana retrasada. Uma matéria
uma escola de ministros de R$ 10.000, a pessoa pagar R$ 400. Olha como que foi o sobrenatural que ela viveu, amém? Eu já fui assim, né? Eu não tive tanta fé assim. Aí, o que aconteceu? Deus me deu uma outra estratégia, né? Vender as tortas aqui. E eu fui. Eu vendi as tortas. Graças a Deus acabou, né? Eu já não aguentava mais, mas eu segui aquela instrução que o Senhor falou. Essa foi a minha ação correspondente. Como eu não tive fé o suficiente, então você vai trabalhar. Já que você não está querendo, vai trabalhar. Minha mãe não. Ela teve fé e ela dançou. A ação correspondente dela foi isso. Então, será que você está precisando dançar, irmãos? Para receber a sua bênção? Aleluias! Será que você está precisando se alegrar para receber sua bênção? Amém. E outra coisa, gente. Chegando lá para a viagem, eu falo com as meninas, né, que foram embora. O meu problema de fazer a escola de ministros não era nem o dinheiro, porque de um jeito ou outro, o dinheiro tinha que vir. Mas na frente eu vou falar que o problema era o avião, mas vamos deixar lá pra frente, né? Então tava chegando o dia da gente pagar a viagem, e minha mãe a gente começou, né, a pensar por outro lado, mas não, ela continuou naquela, sabe, firme e constante. E aí quando do nada aconteceu, uma pessoa falou que ia pagar a passagem dela, as 2 passagens. Foi e pagou. Uma pessoa falou que ia pagar a estadia, né, da viagem de campo. Foi e pagou. Ela pagou R$ 400 de 10.000, irmãos. Olha como foi sobrenatural. Olha que bênção, irmãos. Ela conseguiu desfrutar. Depois que ela mudou a confissão, ela conseguia desfrutar das unções que tinha aqui com cada professor. Amém? E o sobrenatural aconteceu. Que escola maravilhosa. Que faz a gente entender mais sobre a palavra, sabe? O rema é perfeito. Mas a escola de milícias, meu Deus do céu. Foi sobrenatural. Quem fez aqui? Quem fez, desfrutou. Amém? Então é isso, irmãos. Ter esse estilo de vida, alinhar a nossa confissão e ter essa ação correspondente. Sabe que você perdoar, às vezes a gente não está recebendo alguma coisa por falta de perdão? Então a sua ação correspondente é você perdoar? É você amar mais? É você dançar? É você correr? É você se alegrar? Amém? Aleluias, glória a Deus. Gostaria então que vocês, falando mais sobre fé, que vocês abrissem lá em Hebreus 11, 1. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? A gente brinca aqui, mas é só, né? Mas é sério. Amém. Hebreus 11, 1. Vai falar assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Depois vai falar sobre a galeria dos heróis da fé, e aí eu queria que vocês pulassem lá para o 6. Amém? Vai falar assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, irmãos, a fé é como se fosse uma localização, sabe? Nós não estamos aqui desfrutando do ar-condicionado, né, nos beneficiando de tudo que esse ambiente está fazendo. A fé é essa localização que vai trazer essa segurança para nós, sabe? E quando vier a tempestade, quando vier o dia mau, nós vamos estar tão protegidos e tão convictos que vai ser como um vento, sabe? Que não vai abalar a nossa estrutura, que não vai nos tirar do foco do Senhor. Amém? Agora falando sobre a bendita viagem e falando sobre você se beneficiar, né, desfrutar do que o ambiente tá nos dando. Quando a gente começou a fazer a escola de ministros, o meu problema então não era o dinheiro, era o avião. E eu vou falar para vocês, irmãos, o meu medo era o quê? Que o avião caísse, né? Eu não tenho medo ou vergonha de falar. Eu não queria fazer por conta que eu ia ter que pegar o avião. Ficar 3 dias na estrada, nem a pau. Não ia rolar. Então, era o problema do avião, irmãos. E aí, eu fiz, né? Paguei, então não tem como voltar, então vamos. Vamos fazendo, vamos vendendo as tortas e tudo mais. E aí, chegou a época de junho, né, que pagou a aula de campo, e depois veio setembro, e eu já estava naquele jeito, meu Deus,
tá chegando, tá chegando. E aí, chegou o dia. E de cara eu fiquei sabendo que a gente ia ter que pegar 2 aviões. Falei, ah, não. É pra acabar mesmo, gente. Pra quem nunca tinha andado de avião, né? Aí, pronto. Comecei, entrei, tava tudo certo. De preta, eu tava cinza já, né? Mas, assim, forçando a fé mesmo em mim, sabe? Forçando a confissão da palavra. E aí entrei, pronto. Só que demorou um pouco para mim desfrutar do que o avião, né, do que aquela viagem estava trazendo para a gente, né? E aí veio turbulência, veio tudo mais, mas aí eu estava confessando a palavra, né? Nunca orei tanto na minha vida em outras línguas lá dentro daquele avião. Então, vocês terem uma noção, eu comecei até a criar louvores junto com a Laís ali, porque nós duas nós sentamos juntas, né? E eu começava a orar em outras línguas, a criar outro louvor, se os passageiros ouviram ou não, mas foi a forma que eu encontrei de confessar a palavra, sabe? E depois que eu comecei a cantar, a criar, eu não sei nem que letra era mais, né? Às vezes podia ganhar um dinheiro, mas enfim. Depois que eu comecei a confessar, a cantar, sabe? A palavra mesmo, aí veio paz no meu coração. Veio a turbulência que eu não senti. Sabe o que estava acontecendo ali? Não sei nem explicar para vocês o que aconteceu. Foi o sobrenatural do Senhor. Aí saí de um avião, falei, não, então no outro vai funcionar também. Vamos, né, Laís? Vamos crendo, vamos orando, vamos cantando. E foi uma bênção, irmãos. Só que, como que eu posso dizer? A gente precisa ficar tão firme e constante nisso, porque eu já tinha tido essa experiência com o Senhor na ida. Aí foi maravilhosa a aula de campo, os pequeninos, tudo. Na volta, um dia antes, começou a vir o quê? Um medo dentro de mim de novo, sabe? Mas peraí, eu já tive essa experiência com o Senhor, eu sei que Ele é fiel, que se esse avião fosse cair, não ia cair porque eu estava ali. Amém? Então, começou a vir essa dúvida, esse medo no meu coração, e aí eu comecei de novo. A minha ação correspondente foi essa, irmãos. Cantar, orar em outras línguas, sabe? Confessar a palavra mesmo. E nós chegamos aqui. Passei 3 horas dentro daquele avião e nós chegamos aqui em paz. Foi a viagem de volta foi melhor do que a ida. Sobrenatural. Se eu quero ir de novo, não sei, né? É porque senão eu vou ter que anotar as músicas, né? Que eu queria lá dentro. Mas é isso, irmão. Brincadeiras à parte, é isso. Vocês veem que a gente tem a experiência, mas se nós focarmos no que as circunstâncias estão jogando, a gente cai de novo, a gente não consegue desfrutar daquilo. Amém, irmãos? Alinhando, então, a nossa fé, a nossa confissão com o plano original do Senhor. Não vendo o que a circunstância está querendo mostrar para a gente ali. E ter essa plena convicção, sabe? De que Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu para nós. Tem uma parte interessante nesse estudo, irmãos, que além da gente entender sobre tudo isso, é interessante que tudo que nós fazemos aqui na Terra, tudo que nós recebemos, não é só para ter esse egoísmo só de ficar para a gente, sabe? É para que nós sejamos testemunhos vivos na vida de outras pessoas. Amém? Tudo que nós vivemos aqui, tudo que você desfruta, sabe? O dinheiro que você tem, a empresa que você tem, não é só para você, é para você abençoar e ofertar na vida de outras pessoas. E quando a gente está nesse lugar de convicção mesmo, outras pessoas são afetadas. Amém? As pessoas ao nosso redor, elas são afetadas por essa unção. Elas são afetadas por esses milagres. Tem um relato, irmãos, de um zelador. Ele aconteceu, né, o 11 de novembro, eu acho, lá das Torres Gêmeas. Setembro? Pronto. É que eu não era nascida, né? 2001 ainda. Eu não era nascida nessa época. Aí, porque eu sou de 2002, gente, mas eu gosto de pesquisar e aí, né, da história. Mas, enfim, tem esse 11 de setembro e tem esse relato desse zelador. O primeiro avião, né, terrorista atingiu a primeira torre gêmea. E aí, o que o pessoal fez? Vamos descer de elevador, escada não vai rolar, porque é muito alto, né? Então, eles começaram a descer de elevador e ele estava ali naquele elevador. E aí, o segundo avião, então, atinge a segunda torre. E era muito alto, um arranha-céu. E eles começaram a ver os destroços caindo, sabe? E aí, ouvindo, na verdade, né? Tudo balançando ali. E aí as pessoas muito importantes que estavam ali naquele prédio, dentro daquele elevador, começou a falar palavras negativas, né? Confissões erradas de morte. A gente vai morrer, a gente vai morrer. Mas esse zelador, ele se levantou, convicto.
Sabe, com fé mesmo. Ele se levantou e falou: vocês não vão morrer, ninguém tá aqui vai morrer, porque o meu Deus vai nos salvar. Aleluias. Ele se levantou em ousadia, irmãos. Por isso que nós precisamos ousar crer. Ele se levantou em ousadia. E, detalhe, ninguém daquele prédio morreu. Imagina o testemunho vivo que ele foi para aquelas pessoas. Então, existem pessoas na Terra que não acreditam mais em Deus, que não acreditam no sacrifício que Cristo fez. E eu e você, nós vamos fazer essa mediação com o que nós somos, com o que nós recebemos do Senhor. Amém? Pessoas que precisam de um milagre, você sendo um milagre na vida delas. Amém? Aleluias, glória a Deus. Ou seja, é crer e receber, irmãos. Crer e ser uma bênção na vida de outras pessoas. Ah, mas eu creio que vou ser curado, né? Não, é você crer agora, irmãos. Que eu vou ser curado daqui a um tempinho. O relatório médico fala, né, que ainda demora um tempo, a quimioterapia. Não, crê que você está sendo curado agora. Amém? Aleluia. Como foi com a mulher do fluxo de sangue? Sabia que ela não escolheu, Jesus não escolheu curar ela? Ué, como assim? Jesus não escolheu curar? Não. Ela escolheu não voltar para casa do mesmo jeito. Ela escolheu ser curada, irmãos. Aleluias. Glória a Deus por isso. Então, ela ouviu a fama de Jesus. E como que fé vem? Pelo ouvir. Ela ouviu a fama de Jesus, ela ousou crer e ousou passar pelo meio daquela multidão. Se ela fosse morta ou não, ela ia sair dali. Se ela fosse apedrejada ou não, presa ou não, ela sairia dali com a cura. Amém? Então é ousar crer no Senhor. Escolher sair daqui diferente, com o seu milagre. Amém, irmãos? Às vezes, tudo que você está ouvindo isso daqui, pode ser uma coisa que já está batida, né? Que você já ouviu muitas vezes, mas ouse sair daqui diferente, crendo que você vai sair com o seu milagre. Aleluias! Vocês estão entendendo mesmo, irmãos? A importância, a seriedade disso? Glória a Deus. Não voltar para casa do mesmo jeito. Aleluias, glória a Deus. Crer, ousar crer e confessar. E responder à altura. Vai fazer algo sobrenatural afetar a sua necessidade. Amém? Aleluias. Continuando, né? Meu tempo ali já está acabando, mas gostaria que vocês abrissem, irmãos, lá em Romanos 4:19, vai falar sobre a convicção que Abraão teve para receber a sua promessa. Romanos 4:19. A gente já está finalizando. Não. Romanos 4. Peraí, irmãos. 16. Não, deixa eu ver aqui. Porque eu que estou em Hebreus. Romanos 4:19. Amém? Todos abriram? Vai falar assim: e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Irmãos, Abraão, ele estava convicto, plenamente convicto de que o Senhor estava assistindo ele em todo o tempo. A fé dele gerou isso, né? De que podia acontecer o que fosse. O corpo não podia estar funcionando mais, mas que a fé que ele tinha afetaria o milagre dele, e que o milagre chegaria. Quando o Abraão, mais para frente, ele escolheu meter o dedo onde não era para meter, pensou que a fé teria um plano B, a promessa dele demorou 14 anos para acontecer. Mas depois ele não se importou com aquilo. Tudo já passou. Ele começou a confessar diferente. Amém, irmãos? Ele ousou crer. E podia acontecer, podia demorar, podia chegar rápido. Ele estava naquela convicção. E o que aconteceu? O Isaac chegou. O filho da promessa chegou, irmão. Então, às vezes, a gente pensa que não deu certo, né? Eu orei, eu ainda estou com essa dor de cabeça, irmãos. Fica firme. Deus, ele não está assim, não, com uma lista. Não, eu vou dar o seu milagre agora. Eu vou dar o seu milagre depois. Não, fica firme. O Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir, irmãos. Amém? Existem palavras para nós. E a gente precisa crer que Deus é fiel para cumprir. Já passou 10 anos, 20 anos, passou um ano, um mês. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Crer sem hesitar. E alguém que crê, irmãos, plenamente convicto, ele se alegra. Amém? Ele se alegra alto, ele se alegra baixo, ele se alegra. Ele mostra para a circunstância quem que está no comando. Amém? Tem essa ação correspondente.
Pra gente finalizar, irmãos, eu contar para vocês rapidinho um testemunho quando eu passei para a UFO. Quando eu comecei a estudar, né, para o vestibular e tudo mais, eu sempre começava a estudar e fazer as provas já com o pensamento de que não daria certo, porque eu estava estudando por mim mesma. Eu não tinha condições para pagar um cursinho, né? E aí, quando eu ia fazer a prova, nossa, mas não vai dar, né? Tô vendo muita gente ali com os nomes, né, dos cursinhos particulares e eu sem nada. Falei, nossa, não tem como concorrer com essas pessoas. Naturalmente, não tem como. E toda vez, quando eu fazia a prova, quando vinha o resultado, era um resultado que eu não tinha passado. Então, eu entrei em uma faculdade particular. E aí, depois que eu entrei nessa faculdade particular, passou um ano, o pessoal falou, vamos fazer o jaleco, vamos fazer para fazer as festas, né, organizar e tudo mais, a formatura. Eu falei, eu não vou fazer, porque o meu sonho é fazer numa faculdade federal. E para a gente fazer os estágios, a gente precisa ter a logo da instituição. E eu falei, eu não vou fazer, porque eu não vou terminar aqui. Depois do Rema, o Rema me ajudou muito, irmãos, a entender quem que eu sou no Senhor, a alinhar a minha palavra com o plano original do Senhor. Então, depois do Rema, depois de alinhar a minha confissão, eu fiz a minha parte também, estudei mais ainda, fui fazer a prova convicta de que aquela seria a minha vaga. Tinha uma vaga para mim ali, amém? E aí depois eu recebi a resposta de que eu tinha sido aprovada. E eu já estou terminando, irmãos. Sabe qual foi a minha ação correspondente? Depois de estudar, depois de fazer a prova, eu comecei a pegar a grade horária. E falava assim, então eu vou ter que sair do meu serviço. Nossa, então eu vou ter que pegar esse ônibus para ir direto para a UFO. Eu comecei a me ver, a minha rotina ali. Por isso que eu falei que às vezes tem gente que vai ter essa ação correspondente de se planejar como se você já tivesse, sabe, recebido aquela promessa. É isso, irmãos. Creia no Senhor. Tenha essa ação correspondente. Eu gostaria que vocês ficassem em pé, para a gente ter esse momento de oração. Aleluias. Se comportar como se já tivesse recebido. Amém? Aleluias, glória a Deus. Eu não sei se você tem, né, se você se lembra, as meninas, né, que foram embora, quando elas recebiam uma profecia, alguma promessa, assim, elas anotavam no celular. Já saía e anotava para se lembrar. Então, eu não sei se você se lembra aí de alguma promessa que você tem. Então, a gente vai tirar esse tempo de oração para você se lembrar mesmo, sabe? E trazer à memória que essa promessa, ela precisa acontecer. O sobrenatural precisa acontecer. E isso vai depender de nós. A parte de Deus, Ele já fez. Agora é comigo e com você. Amém, irmãos? Se você quer desfrutar dessa vida, né, desse relacionamento, dessa salvação, mas desfrutar da plenitude do Senhor aqui, nunca fez o Senhor, né, nunca aceitou Cristo como único e suficiente Salvador, você pode vir aqui na frente também, a gente vai orar. Se você tem alguma dor, algum sintoma que está te incomodando, vem aqui na frente que nós vamos orar. A unção coletiva vai atuar sobre o que você está precisando. Se você precisa reconciliar com o Senhor. Amém, irmãos? Então, vamos trazer a memória. Pode vir o que vocês quiserem. Mas vamos trazer a memória o sacrifício que Cristo fez. Alinhando a nossa fala com o plano original do Senhor. Aleluia, tendo essa ação correspondente. Para finalizar, eu tive, irmãos, antes da gente orar, eu tive recebi uma bênção muito grande essa semana. Lá na UFO a gente precisa fazer várias matérias e precisa fazer um currículo, né? Ter um currículo lá, ter pontuações para você ser concursado e tudo mais. E aí eu fiz vários testes para ter essa bolsa de extensão de vários projetos. E o ano passado, em setembro, eu fiz, né? E aí, eu não sei o que aconteceu. Eu mandei todos os documentos, menos os certificados que comprovavam tudo que eu tinha no meu currículo. E aí, eu fui meio que desclassificada. Eu chorei demais, foi até num dia da escola de ministros, chorei com as meninas aqui, mas me recompus, elas me ajudaram, né? E aí, pronto, passou. E eu não estava nem lembrando disso, irmãos. Quando foi no final de março, dia 29, a mulher me mandou uma mensagem falando, você ainda tem interesse? Eu falei, mas eu não tinha sido desclassificada? Não, ainda surgiu uma vaga para você. E detalhe, irmãos, eu não estava lembrando. Existem coisas que às vezes, existem promessas que às vezes a gente não vai lembrar. Mas puxa do seu interior. Essa promessa é para você. E Deus não quer que você saia daqui sem ela. Detalhe, irmãos, já é o 5º dia que eu tô indo. Ou seja, eu consegui a bolsa, irmãos.
nos honra. No tempo certo Ele vai nos honrar. Amém? Vamos ficar firmes nessa confissão, nessa convicção. Aleluias. Vamos orar, irmãos? Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, Pai. Obrigada por essa noite, por esse culto de ensinamento, Pai. Obrigada porque o Senhor nos alertou, Senhor, sobre a importância que a nossa fé tem. Não só para que nós sejamos salvos, Pai, mas para que nós tenhamos esse relacionamento e vivamos a plenitude de Cristo aqui na terra, Pai. Eu não sei qual promessa os meus irmãos têm, Pai. Eu sei das minhas promessas. E eu creio, Senhor. Eu não quero sair daqui sem receber elas, Pai. O milagre que cada um precisa, Senhor. Saindo daqui, Senhor, com essa unção, Pai. Aleluias. Obrigada, Pai. A palavra estando na nossa boca é a mesma coisa de ter a resposta, de ter o spoiler do final da nossa vida, Pai. Que tudo dará certo, Pai. Aleluias. Acesso à graça mediante a fé, Pai. Obrigado, Senhor. Tudo já está acontecerá, acontecerá. Se Deus falou.